Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. E usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Podem assentar-se. Senti sua falta hoje à tarde. Sei que muitos estavam trabalhando. Mas nós nos aprofundamos no entendimento do que é a carta aos Efésios, antes de começarmos a estudar essa última parte dela. E não é possível repetir aqui tudo aquilo que falamos à tarde. Falamos bastante. Quero só rapidamente dizer a você que, diferente de outras cartas, o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Efésios com a intenção, o objetivo, o propósito de explicar que Deus tem um plano maravilhoso, um plano magnífico, um plano glorioso para a humanidade, para esse mundo. E Deus está executando esse plano. Se você acha que o mundo está muito confuso, se você acha que o mundo parece descontrolado, desgovernado, leia a carta aos Efésios. Você vai notar, nos primeiros 3 capítulos, que Deus está realizando neste mundo o plano dele. Primeiro capítulo, o apóstolo Paulo pede que os nossos olhos sejam abertos para entendermos isso. Porque o plano de Deus não acontece na televisão, não acontece na internet, o plano de Deus não acontece nas coisas materiais, não está no supermercado, o plano de Deus acontece nas regiões celestiais. E obviamente influencia o nosso mundo, influencia o mundo ao nosso redor. Mas quem não tem os olhos espirituais abertos, quem não tem uma visão espiritual, termina não sendo capaz de entender o plano de Deus, que dirá participar dele. E então nossos olhos espirituais precisam ser abertos. Nós precisamos enxergar, como vimos largamente hoje à tarde. Precisamos ser capazes de navegar, de andar pelas regiões celestiais, onde acontecem todas as coisas. Nas regiões celestiais que o Senhor nos abençoa. Se você não estiver lá, não é abençoado. É nas regiões celestiais que o Senhor está sentado no seu trono. E se você não é capaz de andar nas regiões celestiais, você não vai ver isso. As regiões celestiais são uma outra dimensão, nesse mesmo tempo e nesse mesmo espaço. Uma outra dimensão, que só pode ser vista pelos olhos da fé, que só pode ser percebida com um coração cheio de reverência e de temor, que só pode ser entendida através do amor. É uma outra dimensão. E nós precisamos navegar nela, andar nela, porque só assim podemos fazer parte do plano de Deus. No capítulo 3 de Efésios, o apóstolo Paulo nos chama a sermos parte desse plano. Nós não somos passivos nesse plano. O Senhor está nos chamando para fazer parte do plano dele. E você sabe, como se fosse
uma grande organização, se houvessem muitos departamentos, nosso departamento é a área de comunicação. Nós somos a agência de publicidade do reino. O Senhor nos chamou para tornar conhecidas as suas maravilhas, a sua grandeza. O Senhor nos chamou para comunicarmos nas regiões celestiais a sua multiforme graça. Nos chamou para comunicarmos a todas as pessoas, em todo lugar, que o plano dele está funcionando, que ele está realizando o plano dele, e que nada pode impedir. Jó ficou fora das regiões celestiais grande parte da sua vida. Ele era um crente fiel, ele ofertava, ele adorava, ele glorificava, mas não estava entrando nas regiões celestiais. E por isso ele ficou confuso. Se não estou entendendo nada, Senhor, me explica, eu quero entender, eu quero saber. E insistiu, e veio um amigo, tentou explicar, mas também era religioso, explicou do ponto de vista religioso, o outro era muito filosófico. Todos eles estavam fora das regiões celestiais. E Jó esperneou, até que o Senhor teve misericórdia dele. Aquele redemoinho de vento, um tufão. E no meio dele, o Senhor começou a conversar com Jó. E Jó finalmente entrou nas regiões celestiais. E ele disse: Senhor, antes eu só ouvia falar. Antes os outros falavam. Antes o pastor pregava, antes meus amigos falavam, antes eu pensava, raciocinava com meu raciocínio, mas agora os meus olhos te veem. E agora eu entendi, e eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Eu fico com pena de quem está longe das regiões celestiais. Tudo parece ser um problema enorme. E quando os problemas parecem grandes demais para mim, essa oração de Jó tem sido minha companheira constante. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Eu não vou espernear, eu não vou sapatear, eu não vou me angustiar, não vou me perturbar. Deus está no controle. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Mas para nós participarmos do plano de Deus, para nós nos tornarmos participantes desse plano, tem uma condição. O apóstolo Paulo inicia o capítulo 4 da carta aos Efésios. Depois de ter chamado a igreja a participar, depois de ter nos comunicado que o plano de Deus é usar a nossa vida, usar a nossa igreja, nos usar no cumprimento do plano dele, como agência de comunicação dele. Ele então, inspirado pelo Espírito Santo, diz: vivam de modo digno, de maneira digna da vocação com que vocês foram chamados. Você foi chamado para fazer parte do plano de Deus. Você mesmo foi chamado para fazer parte do plano de Deus. Ah, mas eu sou assim, sou assado. Não interessa, você foi chamado para ser parte do plano de Deus. Então quer dizer que eu posso de qualquer jeito? Não, não pode. Você tem que ser digno, viver dignamente, andar dignamente da vocação que você foi chamado. Então, o apóstolo Paulo começa a explicar
que áreas da nossa vida nós temos que ajustar. Que áreas da nossa vida precisam ser ajustadas para que a gente faça parte do plano de Deus. E a primeira área da qual ele fala na continuidade do capítulo 4 é a área da igreja. Nós precisamos nos tornar um só. Não é um conjunto de indivíduos, é um corpo, uma igreja orgânica, aonde um está ligado ao outro, e nós temos um só Senhor, um só Espírito, um só Deus, que é sobre todos, em todos e através de todos. Segunda área, ele começa a falar do nosso comportamento nesse mundo, até mesmo no local de trabalho. A terceira área, ele começa a falar do relacionamento familiar, entre o marido e a mulher, entre os pais e os filhos e os pais. E então ele entra numa área muito especial. Ele entra nas regiões celestiais. Nas regiões celestiais nós também precisamos andar dignamente. E o andar digno nas regiões celestiais, em cada área dessas ele destacou alguma dignidade, algo que eu tenho que me adequar, me amoldar, me consertar, me aperfeiçoar para ser digno de participar do plano de Deus. Mas nas áreas, nas regiões celestiais, na área espiritual, primeiro de tudo, eu preciso me fortalecer. E não é um poder assim, de socar, de bater. É habilidade. É o poder de realizar algo. Preciso desse poder. Nós vimos hoje à tarde que nós conseguimos esse poder quando nós gastamos tempo na presença do Senhor. Quando nós ficamos à disposição do Senhor e o Senhor vai trabalhando em nós, vai nos dando esse poder. Mas também quando nós entendemos e confiamos e sabemos do poder de Deus. Poder absoluto. É outra palavra. Para nós nos fortalecermos no Senhor, é um tipo de poder. Nós nos fortalecermos no poder do Senhor. Esse poder do Senhor é outro poder. É o poder dele. Poder soberano, poder absoluto. O poder que Jó entendeu. Poder que você precisa entender. Nosso Deus está no controle de todas as coisas. Ele é Senhor absoluto de tudo e de todos. E entender isso, saber isso, dá força, dá poder. Nós podemos andar nesse mundo com a cabeça erguida, dignamente, porque o que está em nós é maior do que o que está no mundo. Aleluia. Mas ele também disse uma coisa, e é sobre isso que nós queremos falar essa noite, para andar dignamente nas regiões celestiais. Para andar no meio de principados, de potestades, no meio de espíritos da maldade, no meio desse mundo onde há tantas más intenções nas regiões celestiais. Mas também nas regiões celestiais, onde está o trono da glória, onde estão os anjos ministradores do Senhor. Nessas regiões celestiais, para andar por elas, nós precisamos estar mergulhados na armadura de Deus. Você precisa entrar todo dentro dela. Você precisa da armadura de Deus. Para você não esquecer o objetivo dessa mensagem, fala para a pessoa da sua esquerda, da sua direita, você precisa mergulhar na armadura de Deus. Não é só vestir assim como quem veste um casaquinho, quem veste uma blusinha, quem veste um paletó. Você precisa mergulhar, você precisa estar totalmente revestido. Ela precisa envolver cada parte da sua vida.
para que você possa andar dignamente. Eu dei um exemplo hoje à tarde. Se você for numa reunião de negócios, você precisa se vestir adequadamente para aquela reunião. Se você não estiver vestido adequadamente, vão olhar para você e dizer: você não faz parte disso aqui não. Você faz parte não. Não aparece lá de tênis, de shorts, camiseta, a pessoa vai olhar: você veio jogar bola? Não é aqui não, é na quadra lá na esquina. Aqui não. Você tenta entrar nas regiões celestiais e enfrentar o diabo de shorts, regata, chinela havaiana, para ver o que você vai tomar. Vai tomar uma coça. Sabe o que é uma coça? Pois é. Se você quer entrar nas regiões celestiais, você precisa entrar mergulhado na armadura. Todo cheio dessa armadura. E nosso objetivo nessa mensagem é entendermos essa armadura. Primeira pergunta que eu quero fazer para o texto que nós lemos é como o apóstolo Paulo reitera o ensino dos versículos anteriores que nós estudamos hoje à tarde. Versículo 13, ele diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. É assim que diz a Almeida Revista e Atualizada. Eu estou usando as duas traduções, a NVI e a ARA. Ele começa dizendo por isso, para justamente traduzir a ideia de através disso, que indica a consideração do que foi dito anteriormente. No grego existe um jeitinho interessante de falar de por isso. Na verdade, no português também. Veja, por isso significa através disso. Né? Por, quer dizer, através disso. Né? E no grego é muito enfático esse através disso. Né? Então ele está dizendo para a gente aqui, portanto, por isso, tomai toda a armadura de Deus. Ela indica que ele vai considerar o que ele falou antes, e ele está dizendo que para que nós possamos ficar ou resistir o dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável, eu preciso dessa armadura. Vistam toda a armadura, como nós vimos à tarde, novamente significa mergulhar, não é? Receber esta armadura que está disponível, né? A estrutura da frase também traz a ideia de receber aquilo que está disponível. A armadura de Deus, ela traz uma frase bastante interessante, uma expressão, quero dizer, muito interessante, é a panóplia. Ela significa toda a armadura. Então está escrito a armadura de Deus no original, e a NVI bem traduz por toda a armadura, porque ele fala da armadura como um conjunto. Não pode faltar nenhuma parte dela, ela tem que estar completa. Eu vou pôr só a couraça, né? Mas preciso do capacete não. Bom, vai dar problema, você precisa de toda a armadura. Para que possam resistir no dia mau. Versículo 11, nós olhamos duas palavras que significam ficar firme indo contra, não é? E aqui há uma combinação de ficar firme e se opor. Portanto, você não veste essa armadura para simplesmente ficar passivo. O inimigo atacando e você ali tentando ficar firme. Não, você tem que ser ativo. Você tem que enfrentá-lo. Você tem que enfrentar as potestades malignas. Você tem que enfrentar os principados, as potestades. Você tem que enfrentar.
Qualquer pessoa que luta sabe disso, né? Você vai assistir uma luta de boxe, ou de boxe tailandês, ou de qualquer outra. Olha quando o lutador fica só se defendendo. Ele bota assim a posição de defesa e fica só tomando. O que vai acontecer com ele daqui a pouco? Vai cair. Vai cair. Qual que tem sido sua posição nas regiões celestiais? Você está só se defendendo? Torcendo para o inimigo não te acertar. Torcendo para ele não chegar perto. Você vai cair. Vai cair. Nós precisamos ser ativos. E para sermos ativos nessa luta, nós precisamos de vestir toda a armadura. E permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Ou depois de ter vencido tudo. Não é? Então agora permanecer inabalável. Então depois da luta, quando o inimigo fugir de você, você tem que continuar firme. E você só vai conseguir isso se você estiver com a armadura. Você vai ficar em pé depois da luta, se você estiver com a armadura. Não vai cair. E nós vamos então olhar essas armas da armadura. São 6 armas. Lamento, você não vai encontrar a oração como uma arma. Ah, mas a oração não é uma arma. Não, não é uma arma. Tem gente, quando o inimigo aponta lá, ele começa a orar. Não, agora não é hora de orar. A oração não é uma arma. Eu sei que muito crente vai ficar desapontado, mas não é. Imagina um soldado hoje em dia, bem armado. Ele provavelmente tem uma faca de combate, tem uma pistola, tem um fuzil, uma metralhadora, tem o seu colete, prova de bala, tem o seu capacete, né? Tem um cinto aí de utilidades, tem uma bota bem de combate e tem um radiocomunicador. E aí o inimigo aparece, ele pega o rádio e fica batendo no inimigo com o rádio. Você acha que esse é um soldado de respeito? Não. A rádio não é para você ficar conversando com o inimigo, entrevistando ele, batendo papo com ele. A rádio é para você conversar com o seu general, receber as ordens dele. A oração é para você estar em contato com o Senhor da batalha. Tem 6 armas. 6 armas. Mas nós vamos falar muito sobre oração amanhã de manhã. Vem aqui, 9 horas. Nós vamos conversar sobre oração, o lugar da oração nas regiões celestiais. Mas hoje nós vamos falar sobre essas armas. Nós vamos dividir as armas em 2 partes. Armas que você veste e armas que você carrega. As 3 primeiras armas são armas que você veste. Olha o versículo 14. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Então, ele começa dizendo assim: mantenham-se firmes, ou na área, estai, pois, firmes. Ou seja, para ficar firme, assumir uma posição, ficar firme naquela posição, você vai precisar enfrentar o inimigo com a armadura. E essa armadura, que armas são? Primeira arma é o cinto da verdade. Você tem que amarrar ele, é amarrado nos quadris. E ele tinha algumas funções importantes. Uma função muito importante é que ele carregava o púgio. O púgio era um punhal, uma faca de combate. Não é? Em último caso, em última situação, aquela arma
ia resolver. Não é? Mas ele também ajustava a túnica. Vocês sabem que o soldado romano usava uma túnica de lã, usualmente vermelha. Uma túnica que ia até mais ou menos a altura do joelho. E largona. Na hora do combate podia enroscar, podia atrapalhar. Então botava o cinto. E esse cinto segurava a túnica no lugar. Mas a função mais importante do cinto, mais importante, é que o cinto era o distintivo do soldado. Era no cinto que ele guardava as medalhas. A medalha que ele ganhava era presa no cinto. O cinto de longe poderia identificá-lo como soldado. Todo mundo sabia que ele era um soldado por causa do cinto. Certamente o apóstolo Paulo ficou olhando para um soldado romano. Se ele estava no momento preso com um soldado romano guardando ele. Ficou olhando para aquele cara e disse: espiritualmente, nas regiões celestiais, o que serve de cinto para mim? Como é que eu me identifico como um soldado? Como é que eu me preparo para a batalha? Como é que eu me garanto na luta corpo a corpo? E ele disse: cinto da verdade. Há uma coisa que nós precisamos entender o significado de verdade. No português, para nós, verdade tem um sentido moral. Verdade ou o oposto, mentira. Tem um sentido moral, não no Novo Testamento, não no grego. Verdade, a palavra verdade é aletheia. Aletheia no grego tem mais o sentido de realidade. Algo que é de verdade mesmo. O oposto de aletheia não é mentira, o oposto de aletheia é ilusão. Realidade ou ilusão. Por isso, o Novo Testamento é tão constante em dizer: sejam sóbrios. Não sejam pessoas iludidas. Não sejam pessoas desconectadas da realidade. Sejam sóbrios. A Bíblia, quando fala do diabo como o pai da mentira, quer dizer que ele é o pai das ilusões. Aquele que engana, o enganador. A Bíblia tem uma pressa com que você esteja entendendo a realidade, o que é real. Porque este mundo é um mundo de enganos. Aquilo que parece valioso desse mundo não tem valor nenhum. E aquilo que esse mundo despreza, isso é valioso. Portanto, nós nos identificamos nas regiões celestiais por sermos pessoas que não podem ser enganadas. E se o diabo quiser criar a ilusão de que ele é poderoso, de que ele sabe das coisas, de que ele entende as coisas, nós precisamos saber a realidade. Precisamos saber que maior é o que está conosco do que está no mundo. Um crente precisa conhecer a realidade. Ele não pode se deixar angustiar por más notícias. Ele não pode se deixar iludir por valores desse mundo, interesses desse mundo. Ele não pode se apegar a coisas que são passageiras, sem valor nenhum. Ele precisa conhecer a realidade. Precisa saber o que é a verdade. Você lê o livro de Jó conhecendo o final, você fica desesperado com aquelas conversas, com aquilo assim. Às vezes eu já achei até, meu Deus, qual a utilidade de ler tanta besteira, tanta coisa, tanto argumento falacioso.
Aquele livro quer mostrar que quando você não entrou ainda nas regiões celestiais, quando você não viu Deus face a face, quando você não teve um relacionamento pessoal com Deus, todos os seus pensamentos, todas as suas ideias são vãs. É um livro cheio de ironia, no sentido de que se gasta tanto tempo pensando, quando na verdade a resposta é outra. Quando na verdade o entendimento é outro. Então continue lendo o livro de Jó. E veja o desespero dele para entender as coisas. Veja a ilusão em que os amigos deles estão. Depois o Senhor inclusive manda eles irem lá pedir perdão de tanta besteira que eles falaram. Porque estavam iludidos, estavam enganados. Aquilo que nos distingue nas regiões celestiais, o nosso distintivo é sabermos a verdade, sabermos a realidade. E conhecereis a realidade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando você está iludido, quando vêm as lutas e as dificuldades e você começa a dizer: ai, tem misericórdia de mim que eu me afundo, ai, que estão se me acabando. Você está iludido, você está iludida. E você fica escravo dessa ilusão. Se a palavra de Deus promete liberdade, quando você anda com Cristo e conhece a realidade. Coisas que você acha que tem valor, não tem valor. O que você não acha que tem valor, é isso que tem valor. Coisa que quando você acha que está atrasado, e aí você sabe a realidade, você percebe que Deus está no tempo dele. E o tempo dele é o tempo certo. Quem anda iludido, uma das ilusões piores dos crentes do século atual, é que Deus é nosso empregado. Se perguntar, o crente vai negar. Se eu perguntar aqui, você acha que Deus é seu empregado? Todo mundo vai negar. Eu só vou escutar a sua oração para ver se você acha. O que você acha de Deus? Senhor, até quarta-feira eu quero que o Senhor faça isso. Ainda bem que eu desisti de orar assim lá na adolescência. Eu percebi que toda vez que eu dou um prazo para Deus, demora mais. Você está iludido. Deus não é seu empregado, não. Ah, mas eu orei e Deus não respondeu, porque Ele não é seu empregado. Humilhai-vos sob a potente mão de Deus, e no tempo certo Ele vos exaltará. Haja como servo. Não haja como patrão de Deus. Mas são ilusões que o diabo vai trazendo para dentro da igreja, para cima dos púlpitos. E os crentes ficam iludidos. Você não vai se dar bem desse jeito nas regiões celestiais. Você precisa do cinto da realidade. Esse é seu distintivo. Esse é seu recurso. Realidade. Porque o trabalho das potestades malignas, o trabalho de Satanás é ilusão, é engano. Deus disse para você que foi iludida. E aí comeu da fruta, que estava enganada, iludida. O Senhor nos chamou para vivermos na realidade. Sabendo o que é real. Segunda arma. Primeira, o cinto da justiça, da verdade. Segunda arma, vestindo a couraça da justiça. Talvez você já viu a armadura, a couraça mais comum no primeiro século. Aquela que Paulo deve ter visto. É feita de placas de ferro que davam uma boa mobilidade. Placas aqui no ombro também costumavam ter. Essas placas eram ligadas com cordões de couro. Então dava uma movimentada, bom movimento.
Ela chamava-se em latim lorica segmentata. Isso é uma altíssima tecnologia para aquela época. Uma coraça fantástica. Protegia os órgãos vitais. Desde aqui da cintura, todos esses órgãos. Órgãos moles, como são chamados hoje. Todos esses órgãos, tanto no Antigo como no Novo Testamento, são conhecidos como sede das emoções, das intenções, dos sentimentos. Os rins, biblicamente, são sede de emoções. Coração, as entranhas. É uma palavra que a gente ainda usa no português, entranháveis afetos. Tem a ver com as entranhas, que o intestino, sede das emoções. Nós ainda usamos o tórax como sede das emoções. A gente acha que o coração, os sentimentos está aqui, né? Esses dias tinha um médico cardiologista falando, não tem sentimento nenhum no coração. O coração é um músculo e tal. A gente sabe. Mas é uma figura. Por quê? Porque quando você começa a ficar emocionado, o coração começa a bater mais depressa. E a gente tem muitas palavras nesse sentido. Está emocionado, você estou sentindo um nó na boca do estômago. Né? Como é um nó na boca do estômago? Como é que é isso? Um frio na barriga. Não é assim? São todas expressões que colocam as emoções aqui. Portanto, a coraça protege a área emocional. Emocional. Então, o apóstolo Paulo ficou olhando para o soldado e disse: o que protege a área emocional nas regiões celestiais? O que protege? O que protege as emoções quando a gente está lutando contra o inimigo espiritualmente? A justiça. Nossa coraça não é feita de ferro, é feita de justiça. Mas a maioria dos crentes tem dificuldade de entender justiça. E começa a pensar que justiça assim, Senhor, a irmã Mariazinha pisou no meu pé. Pisa, Senhor, no pé dela. Faz justiça. É isso que é justiça? Não. A palavra justiça no Novo Testamento, dikaios, no grego, dikaios. Essa palavra significa conforme a justiça de Kaiosune, né? Conforme a sentença do juiz. O conceito é que o juiz determina alguma coisa e quando aquilo é feito de acordo com o que o juiz disse, isso é justiça. Portanto, aquilo que defende as nossas emoções é quando as nossas emoções são conforme a sentença do Senhor, conforme o Senhor mandou. Um dos textos que eu gosto mais que fala dessa justiça na área emocional é Neemias. Então Esdras está lá, velhinho, lendo a lei, provavelmente Deuteronômio, patati, patatá, patati, de repente o povo começou a chorar. Quando entendeu, disse, olha, o Senhor mandou fazer uma coisa, nós estamos fazendo outra, e choraram. Neemias falou assim, não é para chorar não, é para ficar alegre. Se como, Neemias, vão ficar alegre se nós estamos desobedecendo? Se a gente está indo contra a vontade do Senhor? E disse, mas nós acabamos de estudar a Bíblia. E a Bíblia está dizendo que nesses dias, nessa época, nós temos que ficar alegres. Mas nós estamos tristes, não importa se estão tristes. O Senhor mandou ficar alegre, você tem que ficar alegre. Nós temos sido iludidos pelo inimigo. O inimigo tem dito para nós, nesse mundo, principalmente depois do advento da psicologia, que você é uma vítima das suas emoções.
Ai, eu me apaixonei, não consigo evitar. Ai, eu perdi a paixão, não consigo evitar. Não amo mais. Não posso fazer nada, faz assim com a mão. Não posso fazer nada. É uma vítima das emoções, pobrezinho. Ai, né? Adolescente, teve um acesso de raiva. Bateu até na mãe, pobrezinho. Foi no calor da emoção. Ah, bom. O que a Bíblia está dizendo é que suas emoções devem estar sob o controle de Deus. Você deve sentir o que Deus quer que você sinta. Se Ele quer que você sinta nojo do pecado, você precisa sentir nojo do pecado. Se Ele quer que você sinta amor, você deve sentir amor pelo seu próximo. Ah, mas meu próximo é meio difícil. Tem até chulé. Tem importância. O Senhor mandou amar ele. E você vai amar. Mas está difícil, não interessa. Ama. Porque o Senhor mandou. Ah, mas eu já não consigo mais. Minha esposa é muito chata. Não tem um versículo da Bíblia aí que permita eu, sim, me separar? Não tem. Não tem. Mas não disse que pela dureza dos nossos corações, então da carta de divórcio? Não foi isso. Não é desse jeito. O Senhor disse para dar carta de divórcio porque seu coração é duro. Agora, se seu coração é duro, você vai para o inferno. Você precisa de um coração transformado. Obediente ao Senhor. Se o Senhor manda amar, você ama. O Senhor mandou ter paz, você tem paz. O Senhor mandou se alegrar, você se alegra. Eu tenho dito muito isso para os adolescentes, eu sei como que é. O adolescente está se sentindo que não está recebendo suficiente atenção. Aí vai na festa de aniversário do amigo, encosta numa parede assim, põe o pezinho na parede assim, e fica lá, um beicinho assim. Aí vem um e diz, você está com alguma coisa? Não. Está precisando de alguma coisa? Não. E vai conseguindo toda a atenção que quer. Tenha vergonha. Ficou triste por quê? Quis. Nós somos mestres de manobrar as nossas emoções para ferir os outros, para incomodar os outros, para chatear os outros, para chamar a atenção dos outros. E a gente posa de vítima das emoções. Não consigo evitar. Nas regiões celestiais não vai passar. Nas regiões celestiais não dá para fazer esse joguinho. Nas regiões celestiais você vai apanhar do diabo. Porque a solução do Senhor é que você esteja armado da armadura. Aí você vai ficar firme. Mas não vestiu a couraça da justiça? Suas emoções estão desorganizadas, suas emoções estão descontroladas, suas emoções estão bagunçadas. Você precisa da couraça da justiça. Suas emoções, seus rins, seu estômago, seu coração, seu baço, seu fígado precisam funcionar de acordo com a sentença do Senhor. Se Ele manda ficar alegre, fica alegre. Regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. É mandamento. Mandamento. Em 97 fui em Angola. Ainda estava dando tiro para todo lado, guerra civil. A pobreza era terrível, o salário mínimo era $7, se eu não me engano. Uma pessoa trabalhava um mês inteiro para ganhar $7. Agora que o dólar subiu, ia ser uns 40 e poucos reais. Mês inteiro. E mesmo tendo esse dinheiro, você não conseguia achar comida. Não tinha comida para vender. Tudo no contrabando. Era terrível.
Eu dei uma volta com um pastor na igreja que eu ia pregar naquele domingo. Bairro, a miséria mais absoluta. Depois eu fiquei na porta da igreja para receber as pessoas com o pastor. E olha, não quero ser inconveniente, mas parecia um filme de zumbi. Eu não gosto de assistir filme de zumbi, mas às vezes a gente vê uma propaganda. E aquele povo tudo andando assim, cabisbaixo, pés no chão, camisa tudo rasgada, uma igreja bem conservadora. Então as pessoas com o colarinho fechado e às vezes a camisa sem costas, rasgados. Entraram na igreja desse jeito, sentaram nos bancos, cabisbaixos, entristecidos. E aí o ministro de louvor, quando ele levantou, eu pensei, meu Deus, dirigir louvor numa igreja assim deve ser muito difícil. E ele começou, sabe aquele jeito africano, ele vai pregando ritmadamente, e aí o povo começa ali, vai batendo nos tambores, no banco e vai cantando, sim. E foram cantando. E o rosto deles foi mudando. E aí ele parava de novo, pregava mais um pouco, e aí eles voltavam para aquele estribilho. E cantava aquele estribilho, uma música só, durante meia hora, 40 minutos. E por fim, estava todo mundo sorridente, o rosto iluminado, com uma cara iluminada. E aí... E a música dizia assim: Yangalala, 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 tu Yangalala, Yangalala, tu Yangalala, Yangalala. E aí no final do culto eu fui lá e perguntei o que significavam aquelas palavras. E anotei mais ou menos, botei ali no português, não foi tão difícil. E ficou assim: me alegrar, me alegrar, me alegrar, me alegrar, eu vou me alegrar. Me alegrar, eu vou me alegrar, me alegrar. Não sei quantas dezenas de vezes eles repetiram esse cântico. Porque é o mandamento do Senhor. Não interessa se você não come faz 2 dias. Não interessa se você não tem um calçado. Se seus filhos não têm o que comer. Não interessa. O Senhor mandou se alegrar e você precisa se alegrar. Deixa eu dizer para você. Pastor dirigindo aquela igreja, organizaram com a igreja uma cozinha. Deus enviou uma empresa estrangeira, brasileira, para construir estrada lá. E os trabalhadores, muitos brasileiros foram para lá, precisavam comer. E a igreja começou a fazer marmitex. E os irmãos então ganhavam dinheiro e pagavam o dízimo. E a igreja foi prosperando. Hoje, a primeira igreja batista de Luanda, Igreja Batista da Paz, é uma das maiores e mais fortes igrejas daquele país. Poucos anos depois, 97 para cá, menos de 30 anos. Mas faz tempo que ela é uma das maiores igrejas e as pessoas vivem bem. Porque eles foram obedientes. Eles não ficaram prostrados, eles não se deixaram cair, eles não se deixaram derrotar, eles administraram as suas emoções de acordo com a vontade, de acordo com o plano de Deus. Você não tem que sentir o que você acha, você não tem que se deixar levar pelas suas emoções. Você precisa da coraça da justiça. Você precisa ter a emoção que o Senhor ordenar você a ter. Você está entendendo isso? Você está ouvindo a palavra de Deus? Você está sabendo como é que você vai andar dignamente nas regiões celestiais? Terceira
arma para vestir, e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Agora ele está falando da caliga. Caliga era uma sandália, alta tecnologia. Eram várias solas de couro, coladas uma na outra, e no meio delas se colocavam pregos, formavam cravos. Até hoje as chuteiras são assim, tinham cravos para segurar no terreno, o soldado não escorregar. E depois tiras que ele amarrava na perna para dar estabilidade. E esses calçados eram importantes. O soldado romano caminhava em marcha, carregando peso, 30 quilômetros por dia. Quando o exército se movia, eles caminhavam. E eles precisavam de um calçado que não os levasse a escorregar. Imagina o apóstolo Paulo, preso em Roma, escrevendo a carta aos Efésios, e o soldado ali sempre de guarda, e ele olha para o soldado, que calçado eu preciso para andar dignamente nas regiões celestiais? Com que calçado eu ando nas regiões celestiais? E aí ele se lembrou da preparação, da prontidão no Evangelho da paz. Evangelho significa uma boa notícia. Da paz. Paz no grego é Irene. Irene, por isso que muitas moças chamam Irene, significa paz. Mas Irene é um tipo especial de paz. A palavra Irene significa, tem o sentido de um feixe, por exemplo, um feixe de lenha, ou um feixe de lápis. Se você pegar um bocado de lápis de cor, e você pegar um elástico, né, desses elásticos de dinheiro, e amarrar aquele conjunto de lápis, isso é Irene. É uma unidade. Você amarrar junto as coisas. Isso é ter paz. Amarrar, né? Amarrar um no outro, né? Até ficar uma unidade. Isso é paz. Portanto, nós estamos falando de uma boa notícia de paz, ou que produz paz. Certo? Então, você ter uma boa notícia que produz paz, você ter uma conversa que produz união das pessoas e não desunião, você ter uma boca que fala em favor das pessoas estarem unidas, que ajuda as pessoas a andarem juntas, essa é uma arma maravilhosa. Que esse Satanás gosta de separar o povo, o diabo gosta de pôr um contra o outro. Mas se você tem uma boca, uma conversa, que sempre está pronta a unir as pessoas, você está bem armado. Mas o texto não diz só que é uma boa conversa, ele diz que é uma prontidão para essa conversa. Tem que se aprontar para isso. Do mesmo jeito que você se apronta para desunião. Tem gente que fica maquinando. Se quando eu ver aquela pessoa, eu vou falar para ela umas poucas e boas. O que você está fazendo? Está se aprontando para a desunião. A ideia é diferente. Eu vou ter que conversar com uma pessoa difícil. Então eu fico planejando em casa. O que eu falo para poder provocar união? O que eu falo para melhorar? E essa prontidão, esse preparo para falar coisas que unem, ao invés de coisas que desunem, esses são os calçados na preparação do Evangelho da Paz. Você precisa ter os calçados da preparação das boas notícias de união. Você tem uma boca assim, que planeja unir? Você fica imaginando qual é a resposta atravessada que você vai dar.
Se dessa vez ele me pegou, disse uma coisa, eu não tive nem resposta. Mas da próxima vez, quando ela falar isso, eu falo aquilo. Quando falar isso, tem gente que vive maquinando. Que resposta atravessada vai dar para os outros? Que palavra de desunião que ela vai dar? Como é que ela vai dificultar a amizade, o relacionamento dos outros? Faz isso não. Para andar dignamente nas regiões celestiais, sua boca precisa sempre falar pela paz, falar pela união. Prepare-se para isso. Esse é seu calçado. 3 armas para vestir. Agora vamos para 3 armas que você vai carregar. Olha o versículo 16. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Além disso, ele começa aqui com uma interjeição aqui. Além disso. Literalmente, é em tudo. E essa ideia de em tudo, ela fala de que em todas as ocasiões, em tudo que você fizer, você também precisa destas armas. Ela tem a ideia de o que foi dito anteriormente é importante. Você sempre tem que ter essas armas para vestir, mas também você tem que carregar estas outras armas sempre, em tudo. Primeiro, use um escudo da fé, com o qual vocês podem apagar todas as setas inflamadas do maligno. O escudo na frente, vocês já viram no filme de exército romano, é um escudão grande. Eles eram baixinhos naquela época, né? Então o escudo, do tamanho que é, cobria praticamente do pescoço até a canela. E carregava aquele escudo. O escudo tinha uma calota de metal e tinha beiradas de metal, de maneira que ele era inclusive uma arma ofensiva também. Se batesse na cabeça do inimigo com aquele escudo, arrebentava qualquer coisa, né? O escudo era feito de maneira compensada, eles já conheciam compensado naquela época. Eles iam com lâminas finas de casca de árvore, colando uma sobre a outra, no formato curvado. Iam então moldando, colando, e colar atravessado. Cola uma vez assim e outra vez assim, fibra contra fibra. Forma uma madeira impenetrável. Depois eles ainda faziam alguma coisa mais. Eles cobriam, revestiam esse escudo de couro. Por quê? Porque um dos ataques do inimigo naquela época era com flechas incendiárias, inflamadas. Você mergulhava a flecha no piche, tocava fogo nela, ela ficava aquele piche queimando. Você atirava, quando batia a flecha no escudo ou na armadura, o piche incendiando se espalhava e toda a pessoa começava a pegar fogo. Então eles cobriam o escudo com couro. E antes da luta eles iam lá e encharcavam o couro com água. Né? Quando você era criança, você já brincou de cuspir no ferro, jogar água no ferro para ver a água escorregar do ferro? Faz tss, e corre. É assim que aconteceu com o piche. A hora que o fogo batia no escudo, ele vaporizava a água atrás dele e não grudava. Caía no chão. Por isso, um escudo da fé é capaz de deter os dardos inflamados do maligno. Veio o dardo com fogo, bate no escudo e não pega fogo. Agora o apóstolo Paulo ficou olhando para o guarda assim, soldado. Sim, e nas regiões celestiais? O que vai me servir de escudo?
A fé. E a fé tem essa característica do escudo. São muitas camadas ali. Você vai aprendendo, vai ouvindo a palavra de Deus, vai crescendo na palavra de Deus. Essas camadas vão ficando cada vez mais fortes. E depois tem uma cobertura ali. Que Satanás pode vir com o seu dardo inflamado. E você vai sempre dizer: eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Não resiste, não pega. Vem aquele dardo inflamado com a dúvida. Será que Deus está te ouvindo? Será que Deus está te ouvindo? Será que Ele se importa com você? Você é tão insignificante, tem tanta gente mais bonita que você, tanta gente mais santa que você. Você acha que Deus se importa? Se não tiver escudo da fé, vai se incendiar, vai se queimar, vai se destruir. Mas quando você tem o escudo da fé, você pode dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se no amor não há medo, fala para Satanás: no amor não há medo. Eu sei que Ele me ama. Mas se Ele te ama, por que deixou você ficar doente? Por que deixou baterem no seu carro? Quando você tem o escudo da fé, isso não passa. Quando você tem o escudo da fé, você vai dizer: eu sei que Ele me ama. Eu sei que Ele preparou um lugar para mim. E seja nessa terra, ou seja em toda a eternidade, eu habitarei na casa do Senhor por todos os dias da minha vida. Escudo da fé. Escudo da fé. Satanás vai querer trazer a ilusão dele. Satanás vai querer trazer as impressões dele. Satanás vai querer trazer as ideias dele. Mas se você estiver com o escudo da fé, se você conhece a palavra de Deus, se a palavra de Deus fortaleceu as suas convicções e você tem certeza, você não vai ser enganado. Você não vai ser iludido. Você vai ficar firme. Então, em tudo, tenham sempre o escudo da fé. Segunda arma que você tem que carregar sempre com você: o capacete da salvação. Você precisa do capacete da salvação. Capacete é a galia. Esse capacete parece com o corpo de bombeiros, aí as forças de segurança, polícia de choque, aquele capacete que tem uma aba que protege o pescoço aqui atrás, tem aqui uma barreira que impede as coisas de caírem no olho, não é? Naquela época não tinha viseira, mas tinha uma proteção que fechava tudo aqui e protegia a cabeça. Protegia a visão, protegia a audição. A cabeça para a antiguidade é o lugar de percepção, é onde eu vejo, aonde eu ouço, aonde eu cheiro, aonde eu sinto. É minha percepção. Se eu ficar cego, como é que eu vou lutar? Se eu perder a audição, como é que eu vou lutar? Preciso dos meus sentidos. Então o capacete é importante. O apóstolo Paulo disse: o que serve de capacete? E é interessante que para os Efésios ele abreviou. Mas em outras referências nós vamos notar ele dizendo: o capacete da esperança da salvação. Como é que funciona isso? Estava lá na Amazônia, pregando numa comunidade ribeirinha, uma igrejinha que tinha um recém-inaugurado. Me lembro muito daquela igreja, que os irmãos não tiveram dinheiro para comprar porta e janela,
Mas eles conseguiram um dinheirinho e conseguiram um gerador para acender a luz. Não tem energia elétrica assim fácil, não. E acenderam as luzes da igreja. Imagina, sem janela e sem porta, todos os insetos da floresta, porque as primeiras árvores de 20, 30 metros de altura estavam assim, logo assim do lado. Floresta, que a igreja foi construída a última casa da vila. As vilas ficam ao longo do rio, uma rua só. E aí a gente estava do lado da floresta. Todos os insetos vieram. Eu tenho uma foto daquele dia, parece que os anjos estavam ali, porque bate o reflexo da luz e aí as asas ficam enormes, né? Por causa do reflexo da luz. Aí a gente teve que sair de dentro da igreja, fomos para o meio do mato e deixamos os insetos lá. E aí ficamos no meio do mato. Eu comecei a pregação dentro da igreja, mas foi uma vergonha, porque eu já não tinha mais, na verdade não tinha mais nem vergonha, né? Eu já cuspia mesmo, no púlpito mesmo. Que eu abria a boca, enchia de inseto, respirava, ia até a garganta. Aí eu... Porque não tinha jeito. Aí o irmão vendo o meu sofrimento e dos crentes também, aí falou: irmãos, interromper aqui, cada um pega a sua cadeira, vamos lá para o meio do mato. A gente foi. Mas aquele dia eu dei um exemplo. Eu disse para aqueles ribeirinhos, eu disse: se você estivesse no meio do rio, não é o caso, mas se você estivesse no meio do rio, sua canoa virasse, Rio Amazonas, irmãos, eu estou aqui na igreja, olhando pela porta, você vê o rio e não vê o fim. Se tiver a vista muito boa, você vai ver um risquinho de lápis verde no fundo, que é a floresta do outro lado. Muito grande. Se estiver no meio do rio e sua canoa virar, você vai nadar para tentar se salvar? E a maioria disse: tem jeito. Não tem esperança de salvação. E eu disse: mas se você estiver perto da margem, as raízes das primeiras árvores estão ali, a 2, 3, 4 metros. Se a sua canoa virar, você vai nadar? Aí eu vou nadar com todas as minhas forças, porque eu tenho esperança de salvação. Isso é uma questão de perspectiva. Quando você não tem esperança de salvação, você desanima, você desiste. Mas quando sua esperança está no seu Salvador, quando você sabe que a sua salvação está garantida no Senhor, sua visão do mundo é totalmente diferente. Sua percepção do mundo é totalmente diferente. Se eu vou continuar lutando, eu vou continuar batalhando, porque eu sei que o Senhor é quem me salva. Isso é capacete da salvação. Ele te dá o entendimento da salvação, para que você não desista, para que você não desanime. Há muitos de vocês que estão lutando contra o pecado. Muitos jovens têm vindo e dito: eu estou lutando contra o pecado, não estou conseguindo vencer. Mas se você tem esperança de salvação, se você tem esperança no Senhor, você vai continuar lutando, porque mais dia, menos dia, a vitória do Senhor vai chegar na sua vida. Você crê nisso? Você tem esperança de salvação? Você tem esperança na libertação do Senhor? Tem esperança na cura do Senhor? Tem esperança no favor do Senhor? Tem esperança no milagre do Senhor? Você tem esperança? Se você tem esperança, continue lutando. Não se deixe vencer. O diabo vai atirar 1, 2, 3, 4 vezes. Continue em pé, continua firme, continua lutando. É isso que o capacete da salvação faz. Faz você olhar para a situação com esperança. E por último, estamos terminando. Ainda tenho mais 1h30 para pregar, mas... eu gosto dessa igreja que sempre tem um amém quando eu faço essa brincadeira. Qualquer dia eu resolvo pregar mesmo.
Amém. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada romana era uma espada curta. Nós estamos falando sobre cuidado mútuo. Toda essa armadura aqui, irmãos, é para ser usada coletivamente. Você já viu um filme de guerra romano? Viu como eles lutam? Lutam lado a lado. Meu escudo cobre metade do meu corpo e metade do corpo do meu companheiro. Na brecha, o escudo do meu companheiro cobre metade do meu corpo e metade do corpo dele. Na brecha que sobra, vai a espada. A espada é segurada assim, com o cotovelo em 90 graus. Uma espada desse tamanho. A ponta ocupa metade dela. Uma ponta bem afiada, que é para furar qualquer tipo de armadura. Então, o exército vai marchando, aquele parede de escudo, vai marchando, e o soldado só vai fazendo assim. Ele vai protegendo o colega, o outro colega vai protegendo ele, e essa espada é para ser usada coletivamente, não serve para luta individual. A espada do Espírito não serve para você lutar sozinho. Quando o exército romano começou a lutar sozinho, eles mudaram para espata. Essa chama gladius, mudou para espata, uma espada comprida, para você tentar ficar longe do inimigo. E uma espada para você manobrar ela por cima da cabeça, por baixo, por lado. E o exército romano perdeu todas depois disso. Luta individual. Cada soldado lutando por si. Funciona não. Foi a derrota do Império Romano. Começou a declinar. Porque o Império Romano, todas as vitórias do século I, antes até do século I, século II, foram porque o exército era coletivo. Nós chamamos, na nossa escola de liderança para adolescentes, chamamos os grupos. Nós ministramos sempre em pequenos grupos, cada missionário fica ali com 10 alunos mais ou menos, chamamos de tenda. A gente tem que explicar todo ano que os novos não sabem. Uma tenda por causa do exército romano. Soldados tinham assinalado uma tenda, era 8 por tenda. Cada um tinha sua função dentro da tenda. Um carregava as estacas, outro carregava a lona, outro carregava as panelas, cada um tinha uma função. Mas na hora de vestir e desvestir a armadura, cada um tinha que amarrar a armadura, não era fácil de pôr ela sozinho. E eles conviviam juntos, porque na hora de lutar eles tinham que lutar juntos. Não podia romper a parede, o inimigo não podia entrar na parede. Quando eles tinham que se movimentar pelo meio do campo, eles formavam a tartaruga, juntavam 2, 3 tendas, e eles então, os soldados do lado carregavam o escudo do lado, os soldados do meio carregavam o escudo em cima da cabeça, os soldados da frente carregavam o escudo na frente, e eles com as espadas no meio, ou às vezes com as lanças, saíam correndo pelo meio do campo de batalha, e quem estivesse na frente ia ficando no chão, vencido. Porque lutavam juntos. Mas um dos maiores símbolos da unidade é a espada. Essa espada é poderosa. Essa espada, ela penetra a qualquer coisa. Ela entra mesmo em qualquer coraça, em qualquer coisa. Coraça de ferro, aquela ponta. O soldado vai ali com força. Aquela ponta penetra e estoura ferro, estoura couro, estoura tudo. Penetra e destrói o inimigo. Mas só funciona quando você está junto. Ela não serve para combater sozinho. Só funciona quando você anda junto. Espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa é a nossa espada, irmãos. É com ela que nós vencemos. Essa palavra que é poderosa. É pregando a palavra. É ensinando a palavra. É comunicando a palavra de Deus que nós vencemos todas as potestades, todas as forças da maldade. É assim que nós vencemos, pregando a palavra de Deus. Muitas vezes a igreja quer substituir a palavra de Deus.
Olha, eles não querem ouvir a palavra. Então, vamos fazer um show. É o que eu mais ouço ultimamente. Eles não gostam de ouvir pregação. Então, vamos fazer um teatrinho. Vamos fazer um show musical. O apóstolo Paulo disse para Timóteo. Talvez Timóteo, sendo jovem, tinha essas ideias. Ele disse que era melhor parar de pregar, vamos fazer um show. O apóstolo Paulo mandou uma carta para ele e disse: Timóteo, eu sei que o povo não quer ouvir a palavra. Eu sei que eles preferem os mitos, preferem as histórias, mas você, a tempo e fora de tempo, eles querendo ouvir ou não querendo ouvir, prega a palavra. Prega a palavra. Essa é a nossa arma, essa é a arma da igreja. A igreja não vai vencer fazendo cesta básica. A igreja não vai vencer fazendo curativo. A igreja vai vencer pregando a palavra de Deus. Mas vem aí a época da política. Agora foi esses dias, foi a época aí. Muitos pastores, para simpatizar, sobe lá no palanque. Aí tem aquela conversa xoxa de We are the world, we are the children. Parece a Miss Universo, né? A paz mundial, né? Acho que é bonito. O Senhor não mandou a gente falar da paz mundial, o Senhor mandou a gente pregar a palavra, o evangelho do reino, dizer para as pessoas que o Senhor quer governar a vida delas, que o Senhor quer dirigir a vida delas, que o Senhor quer mudar completamente a vida de cada um, quer mudar toda a política, quer mudar toda a cidade, quer mudar todas as coisas. É isso que o Senhor mandou a gente fazer. Essa é a nossa arma. Nós não podemos negociar. Nós não podemos mudar. Então nós falamos sobre o cinto da verdade, que é a nossa identidade. Nossa identidade é a realidade. Falamos sobre a couraça da justiça, que protege nossas área emocional, nossas emoções. Falamos dos calçados que protegem os nossos relacionamentos. O modo como a gente se relaciona com as outras pessoas. Falamos do escudo da fé, que protege as nossas convicções, o nosso conhecimento. Falamos do capacete da salvação, que protege a nossa perspectiva, as nossas expectativas. E falamos da espada do Espírito que protege as nossas conversações, as nossas comunicações. Fale a palavra. Essa é a armadura. Você já sabe que você precisa da armadura. Você já sabe qual é a armadura. E agora amanhã nós vamos descobrir, amanhã de manhã, como é que eu visto essa armadura. De que maneira que eu visto ela. Você quer saber como você veste a armadura? Então amanhã de manhã, 9 horas da manhã, nós vamos... Eu sei que é de madrugada, assim, tem alguns que estão acostumados a acordar às 10, às 11, né? Mas amanhã, 9 horas, nós vamos estar aqui e vamos saber como é que eu visto a armadura. Amém? Você ouviu a palavra de Deus hoje? Amém. O Senhor falou com você? Amém. Você tirou uma base assim, qual é a arma que você está mais precisando? Aquela que está meio fraca. Verdade na sua vida, como é que está? Você é bom de verdade? Né? De realidade, você já caiu na real? Ou está iludido aí? Né? Como é que estão seus relacionamentos? Você tem sempre palavras de paz na sua boca? Como é que estão as suas emoções? Elas estão sob o controle de Deus ou você é descontrolado assim, não tem controle das suas emoções? Como é que estão as suas convicções? Estão firmes ou você anda meio duvidando? Será que... Né? Ou você tem convicções firmes? Como é que estão as suas expectativas, as suas perspectivas? Você acha que
tem jeito, vai dar tudo errado. Ou você sabe que o Senhor é o teu Salvador. Ele vai salvar. E como é que estão as suas comunicações? Você vive falando o que te dá na cabeça? Ou você sempre é capaz de falar a palavra de Deus? Dá uma olhada na sua armadura como está. Porque para andar nas regiões celestiais e enfrentar o diabo, e os principados, e as potestades, e as espiritualidades da maldade, você precisa dessa armadura. Sem essa armadura, você cai. Você não consegue perseverar. Amém? Amém. Eu sei que ainda tenho mais 1h e 15 minutos, mas eu vou parar por aqui. Vou parar por aqui. Amém? Então vou deixar você pensando que quanto você precisa melhorar a sua armadura para que você possa, no dia mau, você permanecer firme e, tendo vencido tudo, continuar de pé. Amém? Que Deus os abençoe. Amém.